Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook, nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite feito a partir de agora para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as redes sociais. Interaja também suas perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos conhecer agora os nossos convidados, as nossas convidadas que vão debater, vão tratar e analisar os temas por aqui propostos. Doutora Rosemarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada Rose? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado sempre pela colaboração com o programa Gente que Fala, delegada Rose. Também Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, ativista no combate à violência contra a mulher, empreendedorismo feminino e palestrante sobre saúde mental. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda com a gente. Oi, Mauro, prazer estar com vocês novamente, com toda a sua equipe, com a Zenilda, com o nosso jornalista Fausto Camunha e com essa banca valorosa que eu tanto admiro. Obrigado, Adriana, sempre pela colaboração com a gente. Também na bancada do Gente que Fala de hoje, Ticiane Lorena Natali, bacharel em Direito, mestra em Direito Trabalhista, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de São Paulo. Tudo bem, Ticiane? Oi, tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E também o André Marques, no Gente que Fala de hoje. Ele é ator, diretor teatral, escritor, fundador do Instituto ESA, é o Espaço Social Amparo. Bem-vindo, André. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite e gratidão. Vamos lá, gente. O primeiro assunto do programa Gente que Fala desta terça-feira, vamos contar o seguinte. O debate de ontem à noite entre os candidatos à Prefeitura paulistana, realizado pelo portal Flow News, mais uma vez foi marcado pela violência, e dessa vez pela violência física, né? Mais uma vez pela violência física. O encontro foi mais propositivo que os anteriores, que os debates anteriores, mas durante as considerações finais, o candidato Pablo Marçal desrespeitou as regras previstas e foi expulso do debate pelo mediador, o jornalista Carlos Tramontina. Logo em seguida, um dos assessores de Pablo Marçal, Naruel Medina, agrediu com um soco o marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima, que saiu ensanguentado, levou 6 pontos no rosto, enfim, o caso foi parar na delegacia. Delegada Rose, o que tudo isso, mais uma vez, representa? Um novo debate que não termina bem. Bom, eu estava assistindo o debate desde o início e fui verificando que realmente foi um dos primeiros debates que nós tivemos os candidatos tendo condição de apresentar realmente suas propostas, as críticas de um para o outro dentro da normalidade, daquilo que você espera no debate político. E estava indo tudo muito bem, realmente muito bem. Mas eu não sei o que é que os telespectadores ou quem assistiu sentia. Porque toda vez que o Pablo Marçal ia falar, dava a impressão que ele estava enfastiado, que ele não sabia nem o que ele estava falando. Ele respondia, perguntavam alhos, ele respondia bugalhos. E demonstrava uma insatisfação pelo debate. Até eu acredito que ele demonstrava uma insatisfação pelo debate estar correndo bem, sem nenhuma encrenca, né? Bom, chegou nas considerações finais, eu honestamente, quase eu desliguei lá o meu YouTube e falei, bom, agora também tranquilo, considerações finais e tal. Qual não é a minha surpresa? Não devia ser surpresa, porque desse rapaz você espera qualquer coisa. Qual não é a minha surpresa quando ele toma aquela atitude
terrível, mal educada, sem respeito nenhum. Quando eu vi, eu falei, bom, ele conseguiu o que ele queria, que era causar, que é realmente o que ele queria. Mas foi deprimente, é deprimente para quem está assistindo ver uma coisa daquela. Ofensa pessoal para o prefeito, ofensa pessoal para os outros candidatos, a postura dele, a postura agressiva, a postura arrogante. Eu acho que esse moço é doente, ele deve ter algum problema. Mais ainda, eu me espantei quando eu vi todo mundo entrar dentro do cenário e depois é que eu fui ver nas outras coisas que foram postadas o soco que o assessor dele deu no assessor do Ricardo Nunes. Mas um negócio desmedido, um negócio que você não explica. Tudo isso, sem dúvida, orquestrado por ele. Ele é o zero em orquestrar as coisas. Por quê? Porque ele sabe que ele está caindo na pesquisa, então ele precisa ter fatos para que as pessoas falem dele. Então ele cria essas barbaridades que a gente está vendo. Gente, é deprimente isso para a política. A gente que pratica boa política, a gente que quer saber das propostas. As duas candidatas estavam suas propostas, mas ele tinha que causar no final. Olha, eu não sei por que as emissoras estão convidando ele para o debate. Eu não convidaria mais, porque a gente nunca sabe o que é que ele está orquestrando, o que é que ele está preparando para causar. E alguma coisa que estava correndo muito bem mesmo, um debate propositivo, onde as pessoas fizeram perguntas, onde os candidatos responderam, esse moço acabou transformando tudo aquilo que foi dito no comentário de hoje, que é a violência que aconteceu. É muito difícil. Suas outras redes de televisão, não convido mais esse moço para o debate. Adriana Ramalho, sua análise sobre tudo isso que aconteceu, como destacou aqui a delegada Rose, de fato estava indo tudo muito bem, eu também assisti o debate do início ao fim, estava indo tudo muito bem, tudo muito propositivo, o formato do debate colaborou para isso, porque os candidatos não se confrontaram, não havia perguntas de um para o outro, né? Então acho que isso favoreceu o bom tom durante o tempo todo, porém nas considerações finais aconteceu o que aconteceu, e a gente observava mesmo o Pablo Marçal enfastiado, porque ele precisava alguma coisa ali, precisava fazer alguma coisa para acontecer, para que ele virasse fato no dia seguinte, e isso virasse recorte para a internet, isso é muito evidente, né? Para a gente que lida com a comunicação, isso é muito evidente. E aconteceu no final, né? Hoje está todo mundo falando de Pablo Marçal e do soco do assessor no marqueteiro de Ricardo Nunes, né? O que tudo isso representa? Isso representa o sentimento contrário do conceito política, né? O conceito político é justamente a democracia e pensar no regramento que vai fazer jus à sociedade, dentro daquilo que ela precisa. Então, os nossos representantes, eles vêm para um debate para colocar justamente aquilo que eles têm analisado, pesquisado e estudado em termos do conceito Estado e dentro daquilo que precisa o ser humano como indivíduo. E uma vez que isso não está sendo colocado dentro de uma medida moral, a gente está desvirtuando o conceito política. E como você bem colocou, Mauro, o que ele está fazendo é uma estratégia de marketing, porque pelo partido dele, ele não tem tempo de TV. E como ele não tem tempo de TV e rádio, ele tem feito estratégias de forma agressiva para que o nome dele seja noticiado em todos os veículos de comunicação. Então, a estratégia que a gente não concorda, que a gente não gosta, mas é uma estratégia que está dando certo e que, de fato, essa falta de respeito tem sido publicada em todos os veículos, né? Seja na TV, na rádio, na internet. Veja que nós estamos aqui justamente falando desse fato. Então, ele está conseguindo fazer com que o nome dele seja divulgado. Agora, se a gente concorda com isso? Não. E eu espero que a sociedade veja que o conceito de política e para aquilo que a gente necessita para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o nosso país e para nós, como seres individuais, está sendo deixado de lado. Então, infelizmente, eu lamento que está sendo feito nessas eleições debates acalorados
sempre existiram, né, Mauro? Na Sim. época que a Marta foi candidata a prefeita, nós presenciamos faltas de respeito também nos debates. Mas a este nível está extrapolando todos os limites. Eu lamento como ser humano, como cidadã e como eleitora. Ticiane, sua análise sobre tudo isso que aconteceu no debate de ontem à noite entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Bom, eu entendo que a sociedade brasileira, que é muito violenta, ela está agora se expressando também na mídia, né? Antes havia um certo pudor na mídia acerca, né, da violência cotidiana, né, que perpassa os discursos, também dos políticos, né, dos seus projetos, e agora o Pablo Marçal, ele inaugura aí uma falta de pudor completo, né, nos seus discursos e práticas, seus assessores demonstram muito isso. Então, eu acho que é mais assim um sintoma, né, da sociedade que a gente está, do que algo localizado, pontual do Pablo Marçal, né? Isso, na verdade, já vinha acontecendo com todo o fenômeno do bolsonarismo, mas o Pablo Marçal eleva essa questão aí da violência a um patamar muito superior, né? No próprio discurso dele, né, de ser bem agressivo com seus adversários, né, ele já vinha violentando mesmo adversários, inclusive com fake news, né, imputando crimes e fazendo ilações, até também sobre o pai da Tabata Amaral, falando do suicídio dele, trazendo várias questões que são gatilhos, né, para as pessoas, para que elas se desestabilizem na hora do debate. Então, eu acho que é um sintoma assim da sociedade, né, de vários conflitos que a gente tem na sociedade hoje, que o Pablo Marçal encarna, né, e tem aí uma expressão eleitoral importante, né? Inclusive, acredito que por isso que as redes de TV continuem chamando o Pablo Marçal, sabendo que vai ser um circo, mas ele tem um apelo grande em parte da população, enfim, por diversas questões. Esse apelo grande em parte da população, André Marques, este é o problema, ou um dos maiores problemas, né? Porque Pablo Marçal, incitando a violência, ele incita a sua bolha, seja maior ou menor, enfim, dependendo do resultado que ele tiver nessas eleições, mas ele leva a sua própria agressividade para que as pessoas fiquem agressivas também. Esse é o grande perigo, André. Exatamente. Inclusive, eu quero até parafrasear aqui uma palavra da nossa querida Rose, que ela fala bastante sobre ser um ato deprimente, né? É bastante deprimente a atitude que ele toma através dessas concepções, né? A impressão que eu tenho é que ele vem dessa área da inteligência emocional, que ele vem das palestras, e em todas os debates que eu assisto, né, do Pablo, eu vejo muito ele mais interessado em desestruturar o seu interlocutor do que realmente fazer uma política, né? Fazer política limpa, fazer política esclarecida, né? E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo aí um fenômeno nacional, não sei se global também com a internet, onde gera-se muito circo, né? Gera-se muito circo dentro dessa realidade. E eu não sei se ele decidiu pegar esse caminho para conseguir ganhar notoriedade, né? Não sei se ele conseguiu pegar esse caminho e ganhar notoriedade. Agora, o que eu acredito, né, e o que deve ser muito importante trazer em pauta aqui dentro da nossa discussão e também dentro das discussões aí midiáticas, né? Aonde esse caminho vai nos levar. Como foi bem citado aqui, Mauro, você mencionou sobre essa questão da violência, né? E a internet, ela é uma terra sem lei, dependendo de como a gente vai abordar os temas de violência, né? Como que vai se seguir, né? A gente vem aí de um caminho bolsonarista, daí agora a gente entra no Pablo, e para onde a gente vai ir agora, né? Então, essa é uma questão. Sim. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos,
no Centro-Oeste paulista. André, eu vou continuar com você nesse Sim. próximo tema aqui. O índice de suicídios entre policiais militares continua batendo recordes aqui em São Paulo. Vejam só, no ano passado, foram 43 casos registrados. Esse Sim. número é maior que a soma de PMs mortos em serviço e no horário de folga e também de agentes aposentados e assassinados. Os dados foram obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado oferece atendimento de saúde mental do policial desde 2003, por meio de um projeto chamado Programa de Prevenção e Manifestações Suicidas. Então vamos lá, aos números aqui, André. Eu destaquei 2023, 43 suicídios. 2022, 33 suicídios. Vamos voltar para 2015, 22 suicídios, ou seja, de 22 em 2015, para 43 no ano passado, o dobro, né, André? Em escala. Em escala realmente é o dobro. A gente percebe esse fenômeno justamente pela profissão, né? Quando nós pensamos em suicídio, nós pensamos muito naquilo que acarreta o suicídio, né? As pessoas pensam muito no efeito, no efeito do processo. E esse é um tema que ele precisa ser muito avaliado. Até esses dias eu estava num podcast com a Adriane e a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o fenômeno que se manifesta. Então, dentro desse processo, a gente percebe algumas características peculiares, que é o homem, né? O homem de baixo sob pressão, a característica masculina sob pressão, né? E o homem, ele carrega muitos estigmas, né? Estigmas culturais, estigmas de ser o mantenedor, de ser o pai da família, de ser o homem forte o tempo todo, né? E dentro desses aspectos de pressão, automaticamente nós temos aí um fenômeno que se manifesta, né? Como a gente pensa aí na psicologia comportamental, o fenômeno que se manifesta, que é a pressão e o silêncio, né? A pressão e o silêncio. Às vezes é uma batalha muito simples a ser vencida nesse processo, mas estar debaixo de uma profissão, estar aí sendo coordenado de uma forma pressionada continuamente, acarretando sobre si muitos conflitos, né? Porque a gente somatiza tudo aquilo que a gente vai trabalhando na profissão, dificilmente o sexo masculino ele vai procurar ajuda, né? No entanto, que o índice de suicídio, pensando no sexo masculino, ele é muito maior. Ele é muito maior do que adolescente, ele é muito maior do que mulheres, né? Então a gente tem essa estatística. Eu acredito que se a gente fosse pensar numa abordagem que fosse uma abordagem mais eficaz, eu acredito que nós deveríamos abrir algum tipo de canal que trabalhasse especificamente essa característica, essa segmentação. Como é que se observa, André, as características de um tentante? Como é que a gente começa a perceber? Porque tem gente que fala, nossa, mas após um suicídio, a pessoa não indicava nada, não falava nada, enfim. Então, como é que a gente observa ali, naqueles pontos mais eh, difíceis, né, de serem observados, Uhum. aquele que tá pensando nessa possibilidade? Nós observamos bastante pela fala, né? Às vezes a fala ela não precisa ser tão direta, a fala ela não é tão específica, olha, eu vou fazer isso, né? Mas às vezes a reclamação, vamos lá, usar uns termos que eu ouvi, porque nós trabalhamos, o Instituto ele trabalha especificamente com a ideação suicida, né? A ideação suicida, ela é o último estágio. Então a gente pensa na automutilação, a gente pensa na depressão e a gente pensa no último estágio, que é a ideação suicida. A ideação suicida, ela está muito relacionada a, às vezes, um post, uma frase que alguém posta, uma palavra repetida, uma frase repetida, como eu não suporto mais, eu não aguento mais, a vida ela não faz sentido. Então, são frases que nós precisamos ficar atentos continuamente. Se uma pessoa ela fala mais de 3 vezes que ela vai tirar a própria vida e que a vida não tem sentido, já é um motivo para que nós possamos ficar em estado de alerta, né? Em estado de alerta. E isso, essa questão da prevenção, da colaboração mútua como cidadão, nós não precisamos simplesmente ser psicólogos, né?
Todos nós podemos trabalhar em unidade em prol de uma pessoa que se manifesta dessa forma. Delegada Rose, para falar especificamente dos policiais, a gente trouxe números aqui relacionados com suicídios de policiais militares, né? É, como é que entre vocês, a senhora é policial civil, enfim, mas vamos falar da categoria policial como um todo. Como é que entre vocês é possível notar essa ideação suicida num colega? Bom, primeiro eu queria dizer que a profissão de policial é uma profissão muito difícil. Você sai da sua casa de manhã, você não sabe se você vai voltar. Você não sabe qual é a ocorrência que você vai pegar. Você não sabe se você, atravessando ali a esquina, não vai pegar um maluco de motocicleta que simplesmente te para, como aconteceu com o nosso delegado, e te dá um tiro no peito. Você não sabe se você vai pegar um tiroteio e aí você vai morrer ou vai ser obrigado, para defender a vida de outras pessoas, a tirar a vida daquele meliante. Não é fácil para um policial. As pessoas acham que quando o policial mata, não. Quando o policial, em defesa da sociedade, acaba tirando a vida de um marginal, eles acham que fica tudo bem, e não é tudo bem. O ser humano não foi feito para ter esse tipo de atitude. Então, isso também acaba mexendo com o interior dele, acaba mexendo com o psicológico dele. Então, o que eu digo, e nosso companheiro falou muito bem, mas o que a gente percebe? Uma pessoa que normalmente brinca, que conversa muito, de repente se cala, tá? Se isola, não fala mais com os colegas, tem atitudes tipo de distanciamento, né? Não, você tenta conversar e você percebe que ele não está bem. Então, entre os próprios policiais, você consegue, de certa forma, detectar aquele que está tendo algum tipo de problema. É claro que não passa muito na cabeça das pessoas que aquela pessoa, vamos dizer, está pensando no suicídio, mas ela dá sinais claros, através de mudança de comportamento com os colegas, de que alguma coisa está errada. Então, aí é importante que essa pessoa possa ser direcionada ao serviço especializado. A Polícia Militar tem um excelente serviço de atendimento psicossocial, psicológico dos policiais. É que, como disse o nosso querido amigo, resistência em aceitar que eles estão precisando de ajuda. As mulheres vão até mais, mas os homens não. Foram criados para serem machões, fortes, sem nenhum problema, então eles resistem mais. Mas que existe dentro da Polícia Militar um excelente trabalho, com certeza existe, e a Polícia Militar, a cada dia, tem procurado monitorar mais os seus homens no sentido de evitar esses casos de suicídio. Muito bem. É o Programa de Prevenção a Manifestações Suicidas, que é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para o atendimento do policial. Já tem 21 anos a existência aí desse programa. A gente vai seguir falando neste tema a respeito aqui da importância, da relevância, né, do Setembro Amarelo. Olha, hoje é dia 24. No dia 10 foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro agora. E a campanha Setembro Amarelo foi instituída pela ONU para promover ações de saúde mental. Um levantamento realizado com 300 empresas no Brasil revelou que os índices de tentativas e pensamentos de suicídio no trabalho aumentaram 367% em 2023 em relação ao ano anterior, evidenciando a necessidade do trabalho de saúde mental no ambiente corporativo. Ticiane, você atua nessa área, como é que você tem acompanhado a evolução desses números e que trabalho precisa ser feito? Bom, eu trabalho, né, no Ministério Público de São Paulo e nós assistimos aterrorizados a alguns casos, né, de suicídio, inclusive dentro do próprio local de trabalho, né? Tivemos um caso dentro do edifício sede do Ministério Público, né, de um analista, em 2022, e depois, em 2023, tivemos 2 suicídios em menos de 24 horas entre os servidores do Ministério Público. Um deles também dentro do caminhão do Ministério Público,
e uma tentativa, né, também de um motorista, enfim, por sorte, né, não foi concretizado, ele foi resgatado, enfim. Mas esse problema, a gente vê uma escalada, né, de estresse, de níveis de burnout, e vários problemas relacionados ao trabalho que estão muito relacionados com o avanço do neoliberalismo, né, no mercado de trabalho, com mais pressão, mais exigência de produtividade e cortes de gastos, né, envolvendo essencialmente servidores, né, trabalhadores de modo geral. E no serviço público a gente vê isso de uma forma muito concreta, né, com servidores realizando o trabalho de vários colegas, né, que antes estavam ali lotados no trabalho, e isso gera uma sensação de pressão muito forte, assim como estavam falando aí do caso dos policiais, né, que existe uma pressão grande no trabalho, e também o Ministério Público, nesse sentido, também se comunica com a polícia, no sentido de que é altamente hierarquizado, né, um ambiente muito autoritário ainda, pouco democrático para os seus servidores. Então, eu acredito que para a construção de ambientes menos tóxicos, é importante a gente aumentar a democracia nesses locais, né, que os servidores e trabalhadores, de modo geral, consigam colocar suas reivindicações, sejam ouvidos, né? Então, isso é muito importante, e também, né, um investimento maior no trabalho, né? Não só com palestras sobre burnout, sobre estresse, mas investimento no sentido de mais trabalhadores, mais servidores, né, para ter uma redução da sobrecarga de trabalho que esses trabalhadores enfrentam no dia a dia. Adriana Ramalho, você que é palestrante sobre saúde mental no mundo aí da construção civil, predominantemente masculino, né? Enfim, a sua observação a respeito dessa análise, que trabalhos são feitos na construção civil, nesse ambiente, para evitar esse tipo de situação, e quais são os números também que você pode apresentar? Maura, o primeiro passo é falar sobre. Eu vejo um avanço na nossa história em relação a tantas áreas, mas em relação à saúde mental também é um avanço, porque alguns anos atrás não se falava-se sobre combate ao suicídio, sobre depressão, sobre ações feitas e campanhas feitas em relação a essa temática. Muito pelo contrário, a campanha era totalmente inversa. Era proibido falar sobre para não dar um exemplo, um estímulo na cabeça da pessoa de quem está assistindo, para dar a ela ideias de como fazer esse ato. E eu sempre fui contra esse tipo de campanha contrária. Eu sempre falei que era importante falar. Todo momento que a gente recebe uma notícia de que alguém se suicidou, que tentou se suicidar, campanhas de valorização à vida deveriam ser feitas. Não é você falar como foi o ato cometido, não é divulgar de que maneira a pessoa tentou ou de fato conseguiu tirar a própria vida. Não é você falar de forma minuciosa como ela fez isso, mas ao contrário, você levantar uma campanha de que saúde mental precisa ser falado, precisa ser divulgado, que campanhas de valorização precisam estar em todos os lugares, seja em banners, seja em televisão, em rádio, em redes sociais, dentro dos escritórios, dentro das empresas. Palestras de conscientização e prevenção precisam acontecer nos mais diferentes locais, seja local de trabalho, seja na área pública, em hospitais, em escolas, em faculdades, em cooperativas. Precisa ser falado. E um dos passos que nós tomamos foi levar para o setor da construção civil palestras de conscientização. Primeiro, para quebrar paradigmas, falar que depressão é doença, que ansiedade é doença, que automutilação existe nas mais diferentes faixas etárias, seja em adultos ou crianças, que falar sobre burnout é importante, muitas pessoas ainda desconhecem essa terminologia e quais são as causas. Falar, o primeiro passo é falar. Assim como a mulher em 1932 não tinha direito a voto e muitas mulheres vieram falar, vieram reivindicar, falar que isso está errado, a saúde mental também precisa ser falada. E eu aprendi com o Instituto ESA, que eu trabalho com eles desde 2017, eu sou madrinha deles desde 2018, e foi com eles que eu aprendi assim, essa importância de falar sobre o problema.
E os homens, como o André falou, têm essa grande dificuldade de falar sobre e de reconhecer que está passando por uma diferença íntima, que eles têm algo de diferente dentro dele. E a coragem de pedir ajuda, por incrível que pareça, para os homens, é maior ainda. Então, o homem, a primeira coisa que ele fala é mimimi, é frescura, é falta do que fazer, é falta de bater uma laje, de pegar nos blocos aqui de cimento. E isso é muito, muito complexo. Por quê? É uma doença como outra qualquer. E é isso que a gente tem que levantar. Se você tem uma ferida no teu corpo e você não cuida, não trata dela como se deve, ela vai infeccionar e ela vai levar a um estado de saúde muito pior. Se você está com um problema de coração e não cuida, você a cada dia vai piorar o seu estado e você vai acabar tendo um infarto ou uma veia obstruída e isso vai te levar à morte. O câncer, quando ele não é cuidado, ele acelera o nódulo e você encurta o seu tempo de vida. Então, a saúde mental ela é a mesma coisa, ela precisa de médico, ela precisa de remédio em alguns casos, ela precisa de tratamento, precisa de atenção. Nós temos aí, ainda não é um dado real, mas nós temos um grande percentual de mortes dentro do canteiro de obra. E nós tivemos, em 2022, em menos de 15 dias, 2 canteiros de obras totalmente diferentes, distantes do endereço um do outro, mas dois rapazes que se suicidaram dentro do canteiro de obra. E inspirado no trabalho feito pelo Instituto ESA, foi que o Ramalho da Construção, que é presidente licenciado do Sintracom, decidiu levar o ciclo de palestras para dentro do canteiro de obra. E eu faço esse ciclo de palestras em parceria com o Coronel Ferrarini, que você conhece muito bem, né, Mauro? Foi deputado estadual por 7 mandatos. Ele é psicólogo, ele decidiu fazer a psicologia para cuidar de pessoas que têm dependência química de álcool e drogas. E por que decidimos fazer essa palestra em conjunto? Eu falando especificamente sobre saúde mental e ele sobre álcool e drogas. Porque uma coisa leva a outra. A pessoa no estado depressivo, ela muitas vezes recorre ao álcool, recorre às drogas. E a pessoa que já está nesse vício há muitos anos, muitas vezes ela entra num estado depressivo e não consegue sair desse vício. Então, conscientizar, falar e fazer campanhas visuais e campanhas faladas é extremamente importante nesse período e intensificar o Setembro Amarelo. Então, quem conseguiu trazer o Setembro Amarelo para esse universo da divulgação da comunicação foi a ONU. E eu parabenizo a ONU porque ela é pioneira e corajosa em várias temáticas. E o Setembro Amarelo foi mais uma vitória que a nossa sociedade ganha para poder identificar as pessoas que estão passando por essa doença e ajudar a salvar vidas. André, para a gente fechar esse tópico, o falar sobre, né, como destacou aqui a Adriana e todo mundo, né, o falar sobre, isso é muito importante e aqui o nosso papel enquanto mídia é nesse sentido. Agora, como é que é feito o controle sobre as redes sociais, terra de ninguém? Então, como é que isso é controlado? Na mídia, nós temos os nossos, em todas as redações, nós temos os nossos manuais de jornalismo, ou seja, ninguém vai divulgar suicídio, a gente vai tratar como a gente está tratando aqui, como é que é a abordagem, como é que é a prevenção, o Setembro Amarelo, enfim, todos os assuntos relacionados à prevenção. Eu mesmo, numa situação muito tempo, enquanto repórter, eu estive numa ocorrência que parecia ser um acidente e era um caso de suicídio. Eu cheguei lá, verifiquei isso e não se falou no assunto, e é assim que tem que ser. Agora, tem gente que fala, não, mas se falar do assunto também vai incentivar. Como é que faz, então? Como é que na rede social vocês trabalham isso? Vamos lá, Mauro. Primeiramente, eu quero deixar bem claro assim que não existe um controle sobre isso, né? Esse controle, ele é mais subjetivo. Então, falando de uma forma bem prática, hoje o Instituto ESA ele trabalha tanto de forma interna quanto ele trabalha de forma externa. De forma interna, nós trabalhamos com vários vieses, né? Onde nós trabalhamos com psicodrama, trabalhamos com a arte, trabalhamos com as rodas de bate-papo, trabalhamos com terapias individuais, trabalhamos com terapias em grupo.
Então, a gente tem um trabalho ali interno, certo? No externo, nós trabalhamos como a Adriana bem disse, nós trabalhamos dentro das escolas, né? Trabalhamos dentro das escolas públicas, e também das nas escolas privadas, escolas particulares, trazendo para os alunos, trazendo para os profissionais ali uma consciência, né, uma conscientização referente a essa temática. Ou seja, nós falamos sobre, nós provocamos ali um raciocínio, um diálogo, uma conversa, né, sobre isso. Porque esse pouco é falado. Só que esse pensamento do não falar, né, ele ficou um pensamento muito engessado. Então, as pessoas confundem muito essa questão com a gente não falar sobre, né? E isso torna-se um risco, porque quando nós não falamos, nós fortalecemos muito o comportamento de omissão que se instala a partir de um suicídio. Então, exemplificando, quando uma pessoa ela se suicida, automaticamente as pessoas que estão ao redor elas ficam constrangidas, porque elas ficam munidas de um sentimento de culpa, de um sentimento de vergonha, de um sentimento que pode se abrir para essas pessoas um julgamento externo, um julgamento do social. Então, quando a gente pensa nessa composição, desperta-se ali, né, um silêncio, e esse silêncio, ele traz para a ambientação, traz para as pessoas uma certa omissão. Não uma omissão proposital, mas uma omissão. Agora, nós trabalhamos muito dentro do público que a gente atende, que nós atendemos. Então, as redes sociais ali, quando tem um adolescente que posta alguma coisa, a gente está em controle, né? Nós temos ali psicólogos que nos apoiam, estagiários que nos apoiam, né? E criamos e estabelecemos vínculos, porque é o vínculo que vai fazer toda a diferença no controle e na consolidação da vida do participante do nosso programa. Muito bom, gente. Vamos seguir para o próximo assunto. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira por aqui. Olha, pela primeira vez, os mais de 380 mil advogados e advogadas inscritos na OAB São Paulo votarão pelo celular, pelo tablet e também pelo computador para a escolha dos seus novos dirigentes. A eleição 100% online está prevista para acontecer no dia 21 de novembro, quando serão eleitos a diretoria da seccional, os conselheiros federais e estaduais e as diretorias das subseções para o triênio 2025, 2026, 2027. Delegada Rose, e essa novidade de eleição 100% online para a OAB? Sua análise. A tecnologia está substituindo tudo, né? O encontro pessoal, você está lá discutindo, porque é gostoso quando tem eleição num órgão de classe, aí fica lá todo mundo fazendo boca de urna e você revê os seus colegas que você não via há bastante tempo. É uma forma até de você poder reencontrar amigos. Mas agora a tecnologia está vencendo. E o mais importante, fica muito mais barato, né? É muito mais barato você fazer uma eleição online do que você ter que estar nos lugares, em todas as sessões, em todos os lugares, tendo que se locomover e tendo que gastar e tendo que ter urna eletrônica, porque me parece que tem urna também eletrônica nessa coisa. Acho que é um avanço, né? Eu ainda sou do tete-a-tete, eu ainda sou da gente estar junto, mas eu acho que em determinadas situações realmente é um avanço e faz com que a coisa até possa ser mais rápida e até mais tranquila, né? Vamos dizer assim, quando você tenta eleger o teu novo órgão de classe. É interessante, né, delegado? E ninguém fala sobre possibilidade de fraude, né? Porque é um sistema ligado na internet, né? Tomara que essa situação de eleição 100% online para uma entidade de classe possa um dia valer para as nossas eleições, para prefeito, para governador, para presidente, para parlamentares de uma maneira geral, e sem ficar esse questionamento, porque tem fraude e eu impresso, enfim, tudo isso que a gente já viu aí atrás. Mas é verdade, eu estou dizendo para você que é um avanço. Quem nos garante que daqui a pouco nós também não estaremos fazendo as nossas eleições para os cargos majoritários, para os cargos legislativos, através desse meio? Você vê que hoje o Congresso Nacional
o deputado federal está aqui em São Paulo e ele tem no celular o aplicativo, e aí alguém avisa para ele que está tendo votação lá na Câmara, e ele vota de onde ele estiver pelo aplicativo do celular dele. Então, eu acho que nós estamos caminhando realmente para isso. E seria ótimo, viu? Daí não teria tanta discussão sobre a urna é boa ou não é boa, se a urna ela tem problema ou não tem problema. A gente votaria através dos nossos próprios meios e não teríamos como aí, vamos dizer, colocar nenhum reparo a respeito do assunto. Eu acho que é um avanço. Eu acho que futuramente o caminho para todas as eleições pode ser esse. Ticiane, sua análise. Eleições 100% online para nova diretoria da OAB. Eu acho um avanço bem importante, né? Acho que é uma forma também de democratizar a eleição, porque, enfim, muitas vezes a pessoa tem dificuldades para ir até o local, acaba não votando. Acho que é bem importante, assim, essa mudança. É lógico que dá, assim, vazão a questionamentos, né? Os perdedores podem questionar, enfim, mas acredito que a OAB vai ter todo o rigor, né, de ter um pleito bem auditável, né? Porque isso também é possível de forma eletrônica, né? E existem ali critérios, né, tecnológicos que podem ser usados para ter um pleito seguro e rigoroso, né? Então, eu acho bem importante uma forma de democratizar e acho que também isso deve ser valorizado, né, em outras esferas, né, como as consultas públicas do legislativo, né, que existem ali votações que as pessoas colocam CPFs, etc. Eu acho muito rico assim essa forma, né, de consultar as pessoas e acho que é um avanço assim que já estava demorando no caso da OAB. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, redes sociais, AllTV, TV da internet, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema, o mecanismo da medida protetiva às meninas e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Mecanismo esse previsto na Lei Maria da Penha não tem trazido o resultado esperado, infelizmente, né, gente? Os especialistas indicam falhas na execução desse ato judicial, da medida protetiva, para afastar o agressor, porque nem sempre ele é cumprido a tempo de garantir a proteção das vítimas. Não é, Adriana? São dois pontos, né? Nem sempre é cumprido a tempo de garantir a proteção das vítimas, como, às vezes, a vítima tem a proteção devida, mas o agressor não cumpre ali aquela determinação de se manter à distância. E aí os feminicídios acontecem, a violência perpetua. Onde a gente está errando? Bom, Mauro, aqui nessa banca eu tenho a minha professora e a minha mentora nessa pauta, que sempre me direcionou e sempre trabalhamos em conjunto, e que realmente é a que domina o assunto e é com ela que eu aprendi e aprendo todos os dias, que é a delegada Rose, né? A delegada Rose foi a primeira mulher delegada na primeira delegacia da mulher do mundo, né? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a primeira delegacia do mundo foi aqui em São Paulo. Tem gente que desconhece essa informação ainda. E aí, quando eu vou com a delegada Rose nos lugares, eu falo, gente, olha que privilégio, né? Na história de luta, a gente tem ao vivo e a cores a nossa delegada Rose aqui para palestrar, para poder falar sobre essa temática, sobre o que a gente já avançou, mas o muito que ainda falta para se avançar. E nesse muito, é exatamente nessa aplicabilidade da lei. Eu sempre falo, toda lei precisa ser revista, Mauro. Ela é uma conquista. A lei do feminicídio, sancionada em março de 2016, ela foi uma conquista, mas ela ainda tem muitas falhas, ainda precisa de muita atenção. O judiciário ainda não consegue entender as minúcias dessa lei, as falhas, e realmente a gente não tem um corpo ainda do judiciário e da polícia que faça com que essa lei seja cumprida de fato. Então, quando a gente fala, por exemplo, na medida protetiva, a gente é fornecido a medida protetiva para a mulher,
Mas como fiscalizar? Como a gente ter um efetivo, né, delegada Rose, da polícia, para poder se fazer cumprir e ter ali de uma forma imediata, de um socorro, essa polícia direcionada até o local quando a mulher estiver em risco. A gente não tem um efetivo tão grande para poder ajudar todas as mulheres. E se todas as mulheres tivessem coragem de denunciar e a gente tivesse medida protetiva para todas que estão sofrendo, seria pior ainda, porque a gente não tem um número de efetivo que consegue fazer cumprir a proteção à vida dessa mulher. Então, a gente precisa rever essa questão dos metros que são estipulados na metragem, dos quilômetros que são estipulados nessa medida protetiva, a questão quando você tem filhos, onde o agressor se vale desse direito de pegar o seu filho, sua filha, e é onde muitos casos de feminicídio acontecem, que é na questão do dia das visitas, no dia de pegar o seu filho no dia das visitas, e várias outras questões da mulher, do trajeto da casa para o trabalho, do trajeto do trabalho para a casa dos familiares, porque ele conhece exatamente o itinerário da ex-esposa, da ex-namorada, então ele sabe muitas vezes por onde ela passa, onde ela visita, quais as casas dos familiares. Então, tudo isso facilita aquele agressor que já está com aquela ideia de tirar a vida daquela mulher, facilita para que ele cometa o crime. Então, tudo isso precisa ser debatido no Congresso Nacional, no Senado, nos parlamentos. Precisam leis eficazes serem criadas para serem aliadas das leis existentes. Agora, eu sou contra quando fala assim, olha, qualquer pessoa que diz precisa revogar uma lei, seja ela qual for, eu sou contra. Porque quando se revoga uma lei, a gente tem aí uma facilitação na criação e no cometer do crime. E o feminicídio, por incrível que pareça, a lei do feminicídio, eu tenho, principalmente agora nessa última semana, escutado de pessoas, inclusive mulheres, que a lei do feminicídio não deveria existir. E eu falo que não, ela não só deve existir, como ela tem que ser revista e ela tem que ser aperfeiçoada. Aperfeiçoada na inserção de mais artigos e aperfeiçoada na sua aplicabilidade. Então, é um absurdo um homem ou uma mulher falar que a lei tem que ser para todos, não tem que ser independente de gênero, que essa questão do homicídio já está previsto no Código Penal, e o trâmite no Código de Processo Penal, e falar que isso é um absurdo, a existência da lei do feminicídio. Então, infelizmente, eu escutei isso, e mais uma vez eu falo que se a gente não usar desses veículos, como você tem aberto aqui para a gente, Mauro, você, a Zenilda e o Fausto, se a gente não falar sobre essas pessoas com esses pensamentos pequenos, elas ganham força. E o debate é o melhor caminho para a gente melhorar as leis existentes e fazer com que esses direitos sejam preservados. E mais, que a vida seja protegida. Nesse sentido, da evolução das leis, delegada Rose, como destacou a Adriana, no sentido de que a lei ela não é estática, ela é dinâmica, ela precisa sempre estar nesse processo de renovação. A senhora que já passou pela Assembleia Legislativa conhece muito bem como é que funciona esse trabalho de aperfeiçoamento, né? Enfim, para onde a gente deve caminhar, não só na questão do aperfeiçoamento, mas também, como destacou a Adriana, na aplicabilidade da lei. Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria dizer o seguinte: quem fala que a lei de feminicídio não deveria existir, não tem noção da burrice que está falando. Porque até 2015, quando começou realmente a separar os casos em que a mulher era assassinada por ser mulher ou em função de violência doméstica, existiam todos os homicídios, eram todos jogados numa panela só, ninguém sabia a origem ou o porquê das coisas acontecendo, e quando isso você não tem políticas públicas para trabalhar determinadas situações. Então, o feminicídio ele abriu uma porta para que outras políticas públicas fossem criadas para ajudar essas mulheres, tá? Antes de que a situação aconteça, antes do feminicídio acontecer. Ontem eu vi na televisão um negócio que eu acho que, sabe, às vezes você pensa que você não vai se chocar com mais nada. Mas eu vi uma coisa ontem que foi impressionante. Não lembro o bairro, mas foi aqui em São Paulo. A moça é manicure.
ela estava trabalhando, a câmera mostra o cidadão chegando lá no local, e aí ele entra, vai direto nela e dá 14 facadas nessa mulher. Na frente de todo mundo, com câmeras mostrando. Mata a mulher ali, perante as clientes, as funcionárias do salão. E está desaparecido ainda. Mas ela não tinha medida protetiva. Realmente é um caso em que ela não tinha medida protetiva. Claro, a medida protetiva ela precisa ser aperfeiçoada no sentido da melhor maneira dela ser fiscalizada. Tá? Nós temos hoje a Patrulha Maria da Penha, que quando uma mulher tem medida protetiva, existe uma patrulha que passa na casa dela para ver se está tudo bem. Então, isso a gente precisa ampliar para todos os setores, para que a gente possa estar realmente fiscalizando se está tudo em ordem. A gente tem o aplicativo do celular, que ela coloca no celular, e se ela tiver chance, porque às vezes não tem chance, como aconteceu com esse caso. Como é que ela teve tempo de acionar celular, o cidadão entrando no espaço de trabalho dela e a esfaqueando 14 vezes. Mas tem os casos em que é possível. Então, tem o aplicativo do celular que ela aciona, vai para uma central e a viatura que estiver mais próxima dela, e normalmente leva de 4, 5 minutos para chegar, vai lá e prende o cidadão. Nós temos aqui uma cadeia cheia de homens por descumprimento de medida protetiva. Então, ela funciona até um certo ponto. O que nós precisamos fazer é ampliar a sua fiscalização, ampliar a proteção que o Estado tem que dar para essa mulher que tenha medida protetiva. Isso é que precisa, na minha opinião, ser feito. Ampliar os meios de defesa, de proteção a essa mulher que tenha medida protetiva. Existem casos, vamos ser muito honestos, que é praticamente impossível. E um dos casos foi o que eu vi ontem na televisão. Como é que você consegue impedir alguma coisa? Você não consegue realmente. O outro, que esfaqueou a mulher no ponto de ônibus, ele se vestiu de gari durante 3 dias e ficou no ponto de ônibus com essa mulher. Quando saía da escola, essa mulher ficava nesse ponto. Ele se vestiu de gari para ver o que ela estava fazendo, ela não reconheceu, até que num determinado dia ele a matou. Então, é uma coisa realmente muito difícil, mas a lei feminicida é importantíssima para que a gente possa obrigar as autoridades a terem políticas públicas para atender as mulheres antes do feminicídio acontecer e também ajudar a ampliação, como eu disse, dos meios de defesa dessa mulher que possui a medida protetiva. Mauro, Gente, eu só vou para fazer uma correção, Sim. eu falei março de 2016, é março de 2015, a sanção da lei do feminicídio. Certo. Eu vou para as perguntas da audiência, muito rapidamente as respostas de vocês, 15 segundos no máximo, porque o tempo está super apertado aqui. Ticiane, o Jaime está com a gente, ele é do Jardim Bonfilholes, zona oeste aqui da capital. Ele pergunta se o regime trabalhista do funcionário estatutário ainda está ativo. E se está ativo, quais são os direitos trabalhistas? Muito rapidinho, tá bom? Uhum. Sim, é o Estatuto do Servidor Público, né, que rege o nosso trabalho, e subsidiariamente o direito trabalhista, né, CLT, várias outras regras aí da legislação trabalhista, e especialmente o artigo 7º da Constituição, que rege todos os trabalhadores do país. Então, está ativo e temos aí esses direitos, né? E o Estatuto do Servidor Público, embora tenha várias regras ali da época da ditadura, né? Porque foi feito em 68, ele deve ser lido à luz da Constituição, e especialmente o artigo 7º. André, a Amanda te pergunta muito rapidinho, 10 segundos só. O Instituto ESA proporciona atividades para ajudar os jovens e quais são as atividades mais engajadas pelos adolescentes? As atividades mais engajadas pelos adolescentes é a arte e cultura. A arte e cultura no Instituto ESA acontece embasada no psicodrama, tendo o acompanhamento de psicólogos e estagiários também, né, que nos apoiam e nos assistem nesse projeto. Delegada Rose, o Jaime também te pergunta em que medida o debate da Globo, que é um dos próximos, né, o último, na verdade, sempre o último antes da eleição,
poderá mudar os votos das pessoas, né? E mais do que isso, né? Como é que dá para domar as feras, né? Se bem, o tempo é muito curto aqui para a resposta, 10, 15 segundos. Eu acho muito difícil, na realidade, esse debate não muda um pouco a cabeça das pessoas, principalmente a partir desse momento que o pessoal já está caminhando, né, para a eleição vai ser recentemente. O que acontece na realidade é que todo mundo vai assistir o debate para ver o que o Pablo Marçal vai aprontar. Então, eu tiraria o Pablo Marçal da parada, porque não dá para você fazer debate com uma pessoa que não tem limite, não tem senso. Adriana, você como ex-vereadora, também pergunta do Jaime, você consegue informar por que o poder público não agiu para que a Cracolândia não existisse e não se formassem outras Cracolândias, mini Cracolândias em São Paulo? Bem rapidinho. Na minha opinião, precisa de uma força-tarefa de todas as organizações. Precisa do Estado, do município, precisamos da sociedade civil, precisamos sim de associações e instituições que trabalham diretamente com essa temática. Não é usando do extremo que a gente vai solucionar o problema da Cracolândia. Infelizmente, essa agressividade e essa forma de extrapolar nas tratativas e nas atitudes, de direcionar os dependentes químicos para uma clínica, não vai ser suficiente e não vai tirar todos da rua. Infelizmente, o que precisa ser feito é uma ação social de muita atenção e prioridade. E aí sim, com médicos, com terapeutas, com pessoas que trabalham com isso há muitos anos, de fazer das mais diferentes ações para que um resultado seja alcançado, que é ajudar essas pessoas na sua saúde e na sua vida. Gente, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a vocês que participaram, em nome de toda a nossa equipe. Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, ativista no combate à violência contra a mulher, empreendedorismo e palestrante sobre saúde mental. Ticiane Lorena Natali, bacharel em Direito, mestra em Direito Trabalhista, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de São Paulo. O André Marques, ator, diretor teatral, escritor e fundador do Instituto ESA, é o Espaço Social Amparo, e a doutora Rosemarie Correia, delegada Rose, delegada de polícia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Mais uma vez, muito obrigado. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Mauro Friesman. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você aí do outro lado, espectador, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.